A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui mais uma vez para trazer a lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, né, que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11. O título é O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina, né? O apóstolo Paulo, ele foi um homem zeloso, né, pela doutrina correta da palavra de Deus. Em hipótese alguma ele aceitou heresia, né, aceitou sair fora da palavra de Deus. Ele deixou muito claro a necessidade do zelo, né, pela sã doutrina, deixando aí esse exemplo para nós. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina é o título da nossa lição. E o nosso textual está em 1 Timóteo 4,16. Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Né? 1 Timóteo 4,16. A verdade prática, que é a síntese, né, da nossa lição, diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina da terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos, males e heresias. Nós vivemos num mundo mau, né? Minado, um mundo que jaz no maligno, e é um mundo que ele tem muitas heresias, né? Falsas doutrinas, engano. O mundo é cheio disso. As religiões falsas, as seitas, tentam confundir a mente das pessoas para não permitir que elas cheguem até a Deus através de Jesus. Então nós vamos estudar aqui. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Timóteo capítulo 6, o verso vai de 3 a 6, 11, e 2 Timóteo 3, capítulo 3, verso 14 a 17. Tá bom? Então nós vamos começar. Nosso objetivo geral é asseverar o zelo pela sã doutrina. Então, cada um de nós que somos obreiros, pastores, mestres, evangelistas, né, líderes, devemos ser zelosos pela sã doutrina. Não devemos abrir mão de nada. A Bíblia é a nossa regra de fé, a infalível regra de fé e prática. Não vamos abrir mão disso, tá bom? Então, Deus abençoe. Nós estamos aí com um fundozinho musical aí de uma igreja aqui ao lado, né? Ela está fazendo um louvor, mas não está atrapalhando não. Dá pra gente, vamos ter como fundo musical, tá bom? Bem, vamos lá. Então, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, nós cremos, né, na sua inerrância. A Bíblia não tem erro. Pode ter algum probleminha ali de tradução, mas erro a Bíblia não tem. Ela é inspirada por Deus. Ela é infalível, né? A infabilidade da Bíblia é inegável, entendeu? A sua suficiência para toda regra de fé e prática. Então, nós, tendo como base algo como a palavra de Deus, nós temos que zelar pela sã doutrina que se encontra onde? Nas Escrituras Sagradas. Sem a Bíblia, gente, o ser humano fica sem norte. Ele não sabe que direção vai tomar. Ele vai ser enganado constantemente. As religiões estão aí, criando dogmas em cima de dogma e se afastando da palavra de Deus. Entendeu? Então a Bíblia é o meio que a gente tem. Então a Bíblia, ela é inegociável. Bem, em tempos de ventos de doutrina nós vivemos, né? Se no tempo de Paulo já existia vento de doutrina, invenção de moda à vontade, você imagina hoje, né? Então a gente tem que entender que a gente só vai ter a direção de Deus através da palavra de Deus. Quem sai da palavra já era, ele vai ser enganado. Entendeu? Você nunca vai zelar pela sã doutrina se você não tiver como base a Bíblia Sagrada. Entendeu? Sai dessas invencionices aí, de que a Bíblia precisa ser reeditada, precisa ser mudada, precisa ser acrescentada ou tirada alguma coisa que já está obsoleta. Sai fora desses pregadores, desses mestres. Entendeu? Jesus falou: o céu e a terra passará, mas a sua palavra não vai passar. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ok? Então, vamos honrar a Bíblia, querido. Vamos honrar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ter coragem de afirmar e reafirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem pessoas que têm até vergonha hoje
de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ele está vivendo um politicamente correto, ele quer ficar bem com todo mundo, quer ficar bem na fita aí, né? Aí ele, entendeu? Oscila aí nessas afirmações para poder ficar bem. Mas quem quer ir para o céu, quer honrar a pessoa de Deus, ele não entra por esse caminho não, tá bom? Bem, parte 1 aqui, ortodoxia versus heterodoxia. Bem, esses termos aqui, eles são muito importantes, né? Mas antes eu queria fazer aquele pedido, se você ainda não se inscreveu no meu canal, do lado direito aí desse canal, desse vídeo que você está vendo, tem uma palavra inscrever. Se você tocar aí, você está inscrito, tá bom? Toca aí que a palavra vai mudar, de inscrever para inscrito. Muita gente fala, pastor, como é que eu vou me inscrever? Tem que ter lápis, caneta, eu vou escrever, espera eu chegar em casa que eu vou... Nada, aonde você estiver. Você está no YouTube, abriu no YouTube lá, Adilson da Silva Lobo YouTube, ou está vendo o meu vídeo, é só clicar no lado direito na palavra inscrever, tá bom? Aí, você é inscrito, se você gostar do vídeo, você pode dar o seu like, então dá um toquinho no sininho para receber notificações de novos vídeos que a gente coloca. Temos aí quase 400, você pode escolher um vídeo para você ver, entendeu? E aí você vai nos ajudar a continuar ministrando a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos, com seus grupos, e Deus vai te abençoar, e você vai abençoar o canal com a sua presença, tá bom? Bem, número 2 aqui. 2, conceito de ortodoxia. Na língua grega, né, no Novo Testamento, a palavra ela tem o prefixo orto, significa o que é direito, reto, certo, entendeu? Então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio da doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sã palavra, né? Então, logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, como você vai entender a ortodoxia? É você manter, né, o modelo da sã palavra. Você manter a Bíblia como ela é, você está sendo uma pessoa ortodoxa. Você não mudou. A Bíblia está sendo mudada na mente das pessoas aí à vontade. As pessoas estão criando dogma aí, entendeu? Fazendo interpretações equivocadas, entendeu? Trazendo um grande prejuízo, porque não são ortodoxos, eles não querem manter o que está escrito, entendeu? Isso aí tem trazido muito prejuízo. O que vale na Bíblia é o que está escrito. Precisamos entender o que Cristo cumpriu, lógico, mas não vamos criar novos dogmas, vamos ser ortodoxos, vamos manter em relação à palavra de Deus a ortodoxia. Não vamos mudar nada na palavra, não vamos tirar nada da palavra, não vamos acrescentar nada na palavra. Vamos ser ortodoxos, tá? Bem, 3 aqui, o conceito de heterodoxia. Bem, o prefixo aqui da palavra hétero é uma palavra grega que significa diferente, de outra natureza, entendeu? Diversos, entendeu? Então, isso aí dá a ideia de quê? De opinião diferente, entendeu? Oposição aos padrões, norma, dogma estabelecido. Então, se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica em várias opiniões a respeito de um mesmo objeto, entendeu? Então, é bem diferente a ortodoxia da heterodoxia. Por quê? Porque aqui cada um tem um pensamento a respeito de um mesmo assunto. Isso, por exemplo, você pode falar assim, bem, mas e a volta de Jesus? Um é pré, outro é pós, como é que fica? Bem, aí é diferente. Por quê? Porque todos eles creem que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Entendeu? Então, agora, a forma é que não bate. Cada um tem o seu parecer. Mas não há mudança na Bíblia no principal. Qual é? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, há uma ortodoxia aí. Jesus vem buscar a sua igreja. Entendeu? Então, é preciso que a gente venha entender esses padrões. Para o apóstolo Paulo, repetindo aqui para a gente sair dessa parte, se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto.
entendeu? Então isso aí é que traz a confusão. Aí entra o quê? A heresia, né? Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé, combater com veemência as doutrinas de demônio, né? O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos, esses tempos que nós estamos vivendo aqui, alguns se apostatarão da fé. Por quê? Porque vão dar ouvido à doutrina de demônio, a espíritos malignos. Vão dar ouvido a espírito maligno e doutrina de demônio. Entra no heterodoxia, entra nisso, aí começa a aceitar doutrinas novas, começa a aceitar modismo, aí o diabo entra com a sua mensagem, confunde a pessoa e afasta ele da direção. Infelizmente, falta força quando você se divide em várias opiniões. Tem que se localizar na palavra, amigo. Minha irmã, meu irmão, se localiza na palavra. Vai ver o que a Bíblia diz. Acabou o assunto. Entendeu? Então, a doutrina de demônio tá por aí, ó, rondando as igrejas. Entendeu? A igreja deve, portanto, ser ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária da igreja. Tá? Isso aí é o que é importante. Número 2 aqui, a ameaça de corrupção doutrinária. Bem, a advertência do apóstolo, certo? Devido a essa ameaça de corrupção doutrinária, ele traz uma advertência, né? No nome de Jesus. Vamos lá. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina, porque, infelizmente, qual é a outra doutrina? É paralela? Não, outra doutrina fora da palavra de Deus. Toda doutrina ela tem que ser embasada na Bíblia. Tudo que você ensina à igreja não pode ser doutrina de homem, tem que ser doutrina de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, ele adverte, não ensinem outra coisa. Entendeu? Por isso Paulo refere a outra doutrina, como que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Então, há uma diferença aqui entre outra doutrina e a doutrina genuína de Cristo. Então, quando você está sendo ensinado, faça igual os crentes de Bereia. Vai olhar lá na Bíblia se é aquilo mesmo. Não fica engolindo tudo e dando glória a Deus, não. Vai estudar a Bíblia e ver se é verdade o que o pregador está pregando. Ver se é verdade o que o professor está ensinando. Ver se é verdade o que o profeta está falando, profetizando. Tudo tem que ter base bíblica. Entendeu? Tudo tem que ter base bíblica. Os bereanos ficaram ouvindo Paulo. Não, Paulo recebe revelação direta de Deus, é verdade. Mas eu vou conferir lá se é verdade. E eles não foram criticados por causa disso. Pelo contrário, eles foram considerados nobres. Entendeu? Então, nós precisamos entender. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia o quê? Um contexto de homens sem escrúpulo que não respeitavam os ensinos apostólicos. Existia muitos egoístas que estavam pregando a palavra por interesse próprio. Aí eles não aceitavam o que Paulo ensinava, ainda falava mal dele, criticavam ele. Por quê? Porque não queria obedecer conforme estava escrito. Entendeu? Eles queriam criar suas próprias doutrinas para poder se aproveitar da igreja. É essa a finalidade de tudo. Entendeu? Então, o apóstolo os identifica, sabe com o quê? Lobos cruéis, vestidos de ovelha, que investiam contra o rebanho de Deus e não perdoando. Paulo deixou isso claro. Você pode ler lá Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo chama eles de lobo cruéis. Está entendendo? Por quê? Porque eles queriam destruir as ovelhas. Eles se investiam contra o rebanho. Então, muito cuidado. Não vai aceitando tudo, não. Pega a Bíblia não é para enfeite. A Bíblia é para ler, meditar. Entendeu? Medita na palavra dia e de noite. Entendeu? Número 2 aqui. Quais eram as promessas de ordem doutrinária? Qual eram? Bem, as igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos, né, no primeiro século, sofreram com a infiltração
dos conceitos. Quais eram os conceitos? Filosóficos, pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina. Então tinha muito filósofo, entendeu, pagão, que queria infiltrar no meio da igreja a doutrina pagã. E os judeus também se convertiam, mas queriam trazer a lei de volta para o meio da igreja. Para ser salvo precisava circuncidar, para ser salvo precisa guardar dias, para ser salvo tinha que guardar festa, comida, essas coisas, infiltrando tudo isso dentro da igreja. E que o apóstolo Paulo rejeitou veementemente. Entendeu? Então, outros traziam uma bagagem do legalismo, né? Do judaísmo. Então tudo isso aí era para confundir a igreja cristã. A intenção era essa. O diabo, ele vem roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a fé das pessoas, para que a igreja seja uma igreja fraca, fundamentada não na palavra, mas em dogma. Entendeu? E dogma aqui é o que? As invenções de doutrinas de homens que eles inventam. Isso é dogma. Inventam muita coisa. Entendeu? E já não chega a Bíblia, que muita gente tem dificuldade de guardar, as pessoas ainda querem inventar mais dogma ainda, para confundir, né? Então a igreja de Cristo, ela pertence a um novo tempo, não tem nada a ver com a lei, entendeu? Ela não tem nada a ver. Os judaizantes, eles queriam confundir a liturgia, entendeu, cristã com a judaica, bem com a moral cristã, né? A moral cristã existe, mas não vai confundir, né, com o legalismo judaico. 3. Fábulas e genealogias intermináveis, né? Isso é outra ameaça de corrupção à doutrina da igreja. É outra ameaça. Fábulas, genealogias intermináveis. Entendeu? No tempo de Paulo, havia mestre falso, como hoje, né? E que propagavam fábulas, lendas da vida judaica, como culto aos anjos. Até culto ao anjo, eles estavam apresentando. Acho que a igreja de Colossenses estava passando por esse problema. Queriam adorar anjo. Eu lamento dizer que tem igreja que adora anjo. Dá mais ênfase aos anjos do que o próprio Deus. Dá mais ênfase aos anjos do que o próprio Jesus. Né? Tem culto aí que se fala de anjo a noite toda. Não cita nem o nome de Jesus. Entendeu? Então, além de não possuir conteúdo, eles tornam-se sem sentido. Né? O apóstolo advertiu a igreja contra essas coisas. Ele não aceitou isso de jeito nenhum. Certo? Então aqui a gente aprende a não perder tempo. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas, né? O conhecimento das escrituras não é para ostentar vaidade pessoal, né? Ou capacidade de intelecto, para nos fazer caminhar com o coração puro, né? É para isso. O conhecimento da Bíblia é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É nos aproximar de Deus através do conhecimento bíblico. Deus, quando tirou o povo de Israel, ele levou o povo para o deserto, levou Moisés lá para o monte, deu a lei a ele, para Moisés ensinar o povo como Deus queria ser adorado. Não como eles adoravam no Egito. Não como as outras nações adoravam. Deus queria ensinar a eles como ele queria ser adorado, e deu a lei a Moisés. Hoje a pessoa aceita Jesus, vem para a igreja, ele precisa ser ensinado na doutrina da palavra de Deus como ele deve ser adorado. A gente no mundo adorava a Deus do nosso jeito. Aceitamos Jesus, nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo, vamos adorar a Deus como ele quer ser adorado, não do nosso jeito. Nós hoje adoramos a Deus do jeito dele. E como é o jeito dele? Está na palavra e deve ser ensinado na igreja. Entendeu? É isso. Precisamos entender isso. Então, aqui, quando... Vamos lá para a segunda parte. Bem, vamos lá. Terceira parte, aliás. O número 3. A igreja como guarda da sã doutrina. Bem, a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Coluna é o que sustenta, certo? Uma casa, para se manter firme, ela tem que ter uma coluna para segurar ela. Então, a igreja
é a coluna da firmeza e da verdade. O que tem de verdadeiro nesse mundo? Fala para mim. Nada. Da onde Deus espera que venha a verdade nesse mundo? Na igreja. Por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio de solução de verdade a não ser a igreja. Então, em Timóteo, o apóstolo declara que a igreja sustenta a verdade. Pelo certo, o único lugar que você pode encontrar a verdade é na igreja. O mundo jaz no maligno. Entendeu? O que o mundo tem para oferecer através de homens que não nasceram de novo, homens ímpios, egoístas, né? Então a gente precisa meditar nisso. A igreja é a coluna da verdade, porque é um povo que nasceu de novo, é um povo que é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem Cristo como cabeça e leva a sua vida baseado na palavra de Deus. Entendeu? Então ela é a nossa firmeza, a coluna da verdade. Por conseguinte, né, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é demonstrada viva, santa, da verdade revelada nas Escrituras. Tudo procede da Bíblia. Todo ensinamento que nós recebemos para continuar agradando a Deus tem que vir da palavra revelada, as Escrituras. Entendeu? Então, por isso que a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica, religiosa, dos falsos mestres. Não podemos descuidar do nosso papel. Então nós precisamos zelar e não permitir que essas falsas doutrinas entrem na igreja. Não vamos permitir, gente. Obreiros, pastores, líderes, né? Líderes de departamento, líderes da igreja, líderes de seminário. Vamos ser aquela pessoa fiel, guardando a sã doutrina. Vamos fechar a porta para as heresias na igreja, entendeu? Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Então, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela doutrina e preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida? Hein? Bem, a finalidade na defesa da doutrina é, primeiramente, o quê? É o amor como prática sincera da fé em Cristo. Entendeu? Sem amor, nada se resolve, né? Amor, sinceridade, tudo isso faz parte do movimento da igreja, entendeu? O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensão na comunhão da igreja. Eles estão ali para isso. O falso mestre está ali para desconectar, atrapalhar tudo que ele puder, entendeu? Virar ao contrário, ao avesso. Ele quer criar confusão dentro da igreja. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas o diabo é um diabo de confusão. E ele usa os homens para isso, entendeu? Primazia do amor. Bem, o fim do mandamento é o amor, certo? Então, o amor, ele é como um freio, entendeu? Um freio, um instrumento de equilíbrio dentro da igreja. Porque se não tiver amor, por que Jesus morreu na cruz por nós? Ele viu alguma coisa boa? Não, amor. Deus amor. E o que leva a gente a fazer a obra? É o amor. O maior interesse deve ser esse, amar. Primeiramente a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar é querer o bem da pessoa e fazer o que puder, né? E quem ama não vai pregar falsa doutrina. O que leva esses mestres a pregar dogmas falsos, filosofias pagãs, essas coisas totalmente desconectadas, é a falta de amor. Porque quem ama quer o bem do próximo, não quer desviar ele. Quem ama não quer tirar a pessoa da direção, não quer tirar a pessoa do caminho. Não, quem ama quer a pessoa no lugar certo, servindo a Deus, preparar ele para ir para o céu. É para isso, entendeu? Então, isso aí é que é o problema. Falta de amor é que leva as pessoas a enganar o outro e ensinar algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, entendeu? Então,
na Epístola Paulina, o combate nunca é contra a pessoa, mas contra as ideias que elas representam. Entendeu? Nós podemos aceitar ideias heréticas, mas o nosso desejo é que a pessoa se converta, caia na real e entre pelo caminho certo. A intenção é essa. A ideia dele jamais vamos aceitar. As ideias heréticas, as filosofias pagãs, entendeu? As moralidades com base na lei. Não. Nós não vamos aceitar. Nós aceitamos a santidade bíblica, não a moralidade baseada nisso ou naquilo. Agora, o nosso desejo não é que a pessoa se perca, é que ele se converta e volte para o caminho. Entendeu? Não é para destruir a pessoa. O desejo de Deus é que o pagão aceite a Jesus. A vontade de Deus é que o herético se converta e largue a sua heresia e entre pelo caminho da palavra. É isso que Deus quer. Entendeu? O problema não é contra a pessoa, é as ideias dele que não tem nada a ver com a Bíblia. Nesse caso, o amor como o fim do mandamento é o antídoto perfeito, entendeu? O amor, ele parte da onde? De um coração puro, sincero. Não é um coração perfeito. O amor parte de um coração puro, entendeu? Ou seja, sincero. Perfeito ninguém é, mas nós podemos ser sinceros com as pessoas, né? Então é isso que a gente precisa entender. Já um coração limpo diante de Deus recebe as coisas espirituais com transparência. Para encerrar, no amor não há lugar para imparcialidade. Se eu faço acepção de pessoa, já não tem amor, eu já estou complicando. Está entendendo? Nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Entendeu? Então nós temos que ter boa consciência, não ser simulado, não ser fingido, não ser hipócrita. Não podemos, nós temos que varrer isso do nosso coração. De repente, se a gente não vigiar, essas coisas entram. Mas não somos obrigados. É igual um passarinho. Você às vezes não vai impedir um passarinho de pousar na tua cabeça, vai. Mas você pode impedir dele fazer ninho. Você pode não impedir de alguns pensamentos ruins vir na tua cabeça. Mas você não precisa alimentar ele. Expulsa, bota para voar. Né? É assim que Deus quer. Conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Então, amado, que Deus te abençoe e que você possa entender essa lição e colocar em prática. E a próxima lição, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, me ajuda aí. Muito obrigado por visitar meu canal. E dá um toquinho aí do lado direito, tá bom? Desse vídeo está escrito inscrever. Tocou aí, você está inscrito, você vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. E não se esqueça de dar o seu like, compartilhar, tá bom? Tocar no sininho para receber novos avisos. Um abraço, tamo junto.